A lei da ficha limpa, artigo 2º. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante: inciso 1, o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. Inciso 2, os tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, federal, deputado estadual e deputado distrital. Inciso 3, os juízes eleitorais, quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador. Artigo 3º. Caberá a qualquer candidato a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido do registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Parágrafo 1º. A impugnação por parte do candidato, partido político ou coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 2º. Não poderá impugnar o registro do candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado o diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. Parágrafo 3º. O impugnante especificará desde logo os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Artigo 4º. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após a devida notificação, o prazo de 7 dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça. Artigo 5º. Decorridos o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 dias seguintes para a inquirição das testemunhas, do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado com notificação judicial. Parágrafo 1º. As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada. Parágrafo 2º. Nos 5 dias subsequentes, o juiz ou o relator procederá a todas as diligências que determinar de ofício ou a requerimento das partes. Parágrafo 3º. No prazo do parágrafo anterior, o juiz ou o relator poderá ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa. Parágrafo 4º. Quando qualquer documento necessário à formação de prova se achar em poder de terceiro, o juiz ou o relator poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. Parágrafo 5º. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, poderá o juiz contra ele expedir mandato de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. Artigo 6º. Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 dias. Artigo 7º. Encerrado o prazo para as alegações, os autos serão conclusos ao juiz ou ao relator no dia imediato para a sentença ou julgamento pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz ou o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram seu convencimento. Artigo 8º. Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 dias após a conclusão dos autos, passando a correr desde este momento o prazo de 3 dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 1º. A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso,
passará a correr o prazo de 3 dias para a apresentação de contrarrazões. Parágrafo 2º. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. Artigo 9. Se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital em cartório. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista nesse artigo, o corregedor regional de ofício apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. Artigo 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que também na mesma data os distribuirá a um relator e mandará abrir vistas ao procurador regional pelo prazo de 2 dias. Parágrafo único. Findo o prazo com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que os apresentará em mesa para julgamento em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Artigo 11. Na sessão do julgamento, que poderá ser realizada em até 2 reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o procurador-geral, proferirá o relator o seu voto, e serão tomados os dos demais juízes. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado, o tribunal se reunirá para a lavratura de acórdão, na qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do relator ou do voto vencedor. Parágrafo 2º. Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação de acórdão, passando a correr essa data ou prazo de 3 dias para interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral em petição fundamentada. Artigo 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada, a petição passará a correr o prazo de 3 dias para a apresentação de contrarrazões, notificado por telegrama ou recorrido. Parágrafo único. Apresentadas contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observadas o disposto no artigo 6º desta lei complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no artigo 11 desta lei complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no artigo anterior. Artigo 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados na forma prevista no artigo 10 e 11 desta lei complementar. Artigo 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma se já expedido. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação do recurso, deverá ser comunicada de imediato ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro da candidatura e expedição de diploma do réu. Artigo 16. Os prazos a que se referem o artigo 3º e os seguintes desta lei complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou cartório e a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos. Não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Artigo 17. É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro do candidato considerando inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado
tenha sido proferida após o término final do prazo de registro, caso em que a respectiva comissão executiva do partido fará a escolha do candidato. Artigo 18. A declaração de ineligibilidade do candidato à presidência da República, governador de Estado e do Distrito Federal e prefeito municipal não atingirá o candidato a vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles. Artigo 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais, realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 20. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade. A nenhum servidor público, inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional. Artigo 21. As transgressões a que se refere o artigo 19 desta lei complementar serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das leis 1579 e 4.410, com modificações desta lei complementar. Artigo 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Inciso 1. O corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. A linha A. Ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas se cabível. A linha B. Determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. A linha C. Indeferida desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar. Inciso 2º. No caso de corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o tribunal, que resolverá dentro de 24 horas. Inciso 3º. O interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. Inciso 4. Feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autenticada do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo. Inciso 5. Fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação. Inciso 6. Nos 3 dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências que determinar,
ex officio ou a requerimento das partes. Inciso 7. O prazo da linha anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito. Inciso 8. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o corregedor poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias. Inciso 9. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. Inciso 10. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 dias. Inciso 11. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao corregedor no dia imediato para a apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado. Inciso 12. O relatório do corregedor, que será assentado em 3 dias, e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente no dia imediato, com pedido de inclusão incontinente do feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subsequente. Inciso 13. No tribunal, o procurador-geral ou regional eleitoral terá vista dos autos por 48 horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. Inciso 14. Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato, diretamente beneficiado por interferência do poder econômico, ou pelo desvio ou abuso do poder da autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e da ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Inciso 16. Para a configuração de ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que a caracterizem. Parágrafo único. O recurso contra a diplomação interposto pelo representante não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. Artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Artigo 24. Nas eleições municipais, o juiz eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao corregedor-geral, ao regional, constantes dos incisos 1º a 15 do artigo 22 desta lei complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral, em função da zona eleitoral, as atribuições deferidas ao procurador-geral e regional eleitoral, observadas normas do procedimento prevista nesta lei complementar. Artigo 25. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso de poder de autoridade deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 20 a 50 vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, BTN, e no caso de extinção de título público que a substitua. Artigo 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta lei complementar, que já estiverem ultrapassados na data de sua vigência, considerar-se-ão atendidos desde que a desincompatibilização ocorra em até 2 dias
após a publicação desta lei complementar. Artigo 26-A. Afastada pelo órgão competente a inelegibilidade desta lei complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro da candidatura, o disposto na lei que estabelece normas para as eleições. Artigo 26-B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade sobre quaisquer outros aos processos de desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandato de segurança. Parágrafo 1º. É defesa às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta lei complementar, sob alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares. Parágrafo 2º. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e órgãos de contas, o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle da Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as atribuições regulares. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e as corregedorias eleitorais manterão o acompanhamento dos relatórios mensais de atividades fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral, a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazos, promovendo, quanto for o caso, devida responsabilização. Artigo 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra a decisão colegiada, a que se referem as alíneas D, E, H, J, I, L e N do inciso 1 do artigo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a ineligibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Parágrafo 1º. Conferido o efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandato de segurança e de habeas corpus. Parágrafo 2º. Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente. Parágrafo 3º. A prática dos atos manifestadamente protelatórios por parte da defesa ao longo da tramitação do recurso acarretará a revogação do efeito suspensivo. Artigo 27. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 28. Revogam-se a lei complementar número 5 e as demais disposições em contrário.